Hoje é o dia mais frio do ano. Esse vinho é o mais caro da lista. Esse é o tema da aula de hoje. Nós vamos falar de superlativos, tá? O que é um superlativo? É falar que de todos os vinhos, este é o mais caro. Falar que de todos os dias do ano, hoje é o mais frio. Então, quando a gente fala isso, gramaticalmente chama superlativo, mas a gente não está aqui para falar de gramática, vamos logo para a prática. Este é o nível básico dos superlativos, o que significa que tem um nível avançado. Então, eu te convido, depois que você terminar de assistir essa aula, vai ter um link embaixo, em cima, para você assistir a aula avançada, ok? E antes de eu começar também, eu já quero te agradecer por você deixar o seu gostei, por se inscrever no canal do YouTube, deixar um exemplo nos comentários e também uma sugestão de tema para a próxima aula. Seja muito bem-vindo! Eu sou Marília Helminski, professora de inglês, e a minha missão com essas videoaulas é tornar a sua experiência de aprendizado mais divertida, mais prazerosa e mais leve também. Então, olha só. Nesse vídeo aqui, que é o nível 1, que é o básico, nós vamos fazer o superlativo. Então, eu quero falar que é o mais ou então o menos. Esse vídeo está dividido em duas partes. Primeiro para falar do o mais e depois para falar o menos. Eu vou dar alguns exemplos e depois eu deixo eles na tela para você anotar. E eu te convido a ficar até o final, porque no final do vídeo vai aparecer algumas recomendações de outras aulas para você assistir. Então, você vai escolher uma delas e vai assistir uma próxima aula, tudo bem? Vamos para a fórmula básica do superlativo. A fórmula básica é o seguinte: é o sujeito da frase, o verbo to be, a palavrinha the, que quer dizer o, a, os, as, o adjetivo na forma superlativa e um complemento da frase, que se eu quiser colocar um complemento. Então, vamos falar o seguinte: hoje é o dia mais frio do ano. E essa frase, ela tá perfeitinha aí na nossa fórmula, ok? Vamos falar agora dos adjetivos curtos e adjetivos longos. Se você já assistiu a minha aula dos comparativos, aliás, se você não assistiu ainda, depois que você terminar essa aula, assista também o nível básico e o nível avançado dos comparativos, quando a gente compara duas coisas, uma em relação à outra, tá? E aqui eu não estou fazendo esse tipo de comparação, eu estou comparando isso em relação a todos os outros demais e não somente um a um, ok? Mas assim como os comparativos, os superlativos, eles também têm a regrinha lá do adjetivo curto e adjetivo longo. A gente modifica um pouquinho os adjetivos. Então, para os adjetivos curtos, a gente coloca as letrinhas EST no finalzinho do adjetivo. Então, por exemplo, big fica biggest, small fica smallest, cheap, que é barato, fica cheapest. Ok? Então, the biggest, the smallest, the cheapest. Então, eu coloco o, a, os, as, que é o the, e o adjetivo com EST no final. Regrinhas para colocar esse EST. Quando a palavra já termina com a letra E, nós apenas colocamos o ST, a gente não duplica a letra E. Então, por exemplo, close vai ficar closest, ok? E quando é aquele adjetivo de sílaba única que termina com CVC, exceto os que terminam com W, a gente coloca a gente duplica a última letra. Então, big, biggest, com 2 Gs, ok? Agora, low, por exemplo, que é baixo, fica lowest. Tá? E a letra W nós não duplicamos. Tranquilo aqui? Vamos falar agora dos adjetivos longos, tá? Os adjetivos longos, assim como lá nos comparativos, nós também não colocamos, imagina, a palavra já é super comprida, e aí colocar mais 3 letras no final da palavra vai ficar gigante. Então, nós não fazemos isso. Ao invés disso, em vez de colocar o EST, então, falar the expensivest, imagina que feio, a gente fala the most expensive,
tá? Então, the most. Nos comparativos a gente fala more. No superlativo a gente fala most, ok? Então, the most expensive, o mais caro, ok? The most intelligent, o mais inteligente. Então, agora que você já aprendeu como que a gente faz com os adjetivos curtos e adjetivos longos, vamos a uns exemplos. Então, eu quero falar o seguinte, hoje é o dia mais frio do ano. Então, a gente usa essa fórmula básica aí. Today is the coldest day of the year. Eu quero falar que os foguetes são o meio de transporte mais rápido. Então, rockets are the fastest mean of transportation. Eu quero falar que diamantes são as pedras mais caras. Então, diamonds are the most expensive rocks. Ok? Então, expensive, que é uma palavra longa, então fica the most expensive. Eu vou deixar aqui na tela esses exemplos para você anotar, mas volta aqui comigo que nós vamos falar da diferença o menos, tá? Então, o menos. Anota esses aí e volta aqui comigo. Para falar que alguma coisa é o menos, eu uso the least ao invés do the most. Então, por exemplo, essa área é a menos perigosa na fábrica. Então, eu falo assim, this area is the least dangerous in the factory, ok? The least dangerous. This park is the most peaceful in town. Eu quero dizer, esse parque é o mais pacífico na cidade. Mas se eu quiser falar que ele é o menos pacífico, que ele é o mais agitado, eu falo assim, this park is the least peaceful in town. Tranquilo aqui? Anota esses exemplos. Importante também falar dos adjetivos irregulares, tá? Na fórmula superlativa. Então, good ou well, a gente diz the best. Então, good é bom e well é bem. E bom e bem na fórmula superlativa fica the best, tá? Tem outros também. Então, o ruim, péssimo ou então doente. Ruim, péssimo, bad. Doente, eu. Eu quero dizer pior. Então, pior, o pior é the worst. The worst. Much e many, também na fórmula superlativa, ele modifica um pouquinho. E aí fica the most, tá? Por isso que a gente usa the most expensive, the most dangerous. Little também é um outro adjetivo que é irregular. O little, que é pouco, fica o menos, tá? O menos. Então, nós falamos the least. Então, para falar hoje é o dia menos frio do ano, a gente não disse o the least, tá? E o the least. E o far também é um outro adjetivo irregular. Então, far quer dizer longe, tá? Então, quando eu quero dizer o mais longe, eu falo the farthest. Ou então, the furthest. Qual a diferença entre farthest e furthest? O farthest, eu estou falando do mais longe na distância física, que eu posso medir em metros, quilômetros. E o furthest é da distância não física. Então, você já deve ter visto em algum filme ou série que tem um julgamento lá no tribunal e o advogado fala assim, sem mais perguntas. Em inglês, ele diz assim, no further questions, no further questions. O que quer dizer? Não tenho mais perguntas além dessas que eu já fiz. E por último, o old. Old, que é velho, antigo, também é um adjetivo irregular. E ele fica the oldest ou então the eldest. E também tem uma diferença entre eles. Então, the oldest quer dizer o mais antigo, o mais velho. E the eldest quer dizer o mais velho, o mais ancião, falando apenas de idade. Então, o meu irmão mais velho, my eldest brother,
Tranquilo aqui? Então, essa foi a aula de hoje. Anota aí os exemplos e volta aqui comigo que eu tenho um recado importante. Eu espero que você tenha gostado do que você aprendeu comigo nessa aula. Faça seus exemplos, suas anotações, assista mais vezes a esse vídeo. E o recado importante que eu tenho que dar para você é o seguinte: eu quero te convidar a assistir o nível 2 dessa aula, que esse aqui foi o nível básico e tem também o nível avançado. Eu quero te convidar, então na descrição do vídeo vai ter um link para você assistir ao nível 2. Muito obrigada por estar aqui comigo. Uma boa aula!